Nossa história começa no ano de 800, quando Carlos Magno foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III. Esse evento marcou o início do que viria a ser conhecido como o Sacro Império Romano-Germânico, uma entidade que pretendia reviver a glória do antigo Império Romano sob uma nova liderança cristã. O Império era uma confederação de territórios na Europa Central, que incluía partes da Alemanha, Áustria, Suíça, Itália, Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo. A liderança era exercida pelo imperador, que era eleito por um grupo de príncipes eleitores, um sistema que refletia a fragmentação e complexidade política do império. A sociedade do Sacro Império era uma tapeçaria rica e diversificada. No topo, tínhamos o imperador e a nobreza, incluindo reis, duques, príncipes e bispos. Estes senhores feudais governavam vastos territórios e exerciam grande poder sobre seus súditos. Abaixo da nobreza, estavam os cavaleiros, que serviam como guerreiros e administradores, e os burgueses, que viviam nas cidades e eram responsáveis pelo comércio e artesanato. A base da pirâmide social era composta por camponeses e servos, que trabalhavam a terra e sustentavam a economia agrária do império. A diplomacia no Sacro Império Romano-Germânico era um jogo de xadrez constante. Os imperadores precisavam equilibrar as demandas e rivalidades dos príncipes eleitores, além de lidar com o poder crescente da Igreja Católica. Um dos períodos mais tumultuados foi a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, um conflito devastador que envolveu muitas das potências europeias. A guerra começou como uma disputa religiosa entre protestantes e católicos, mas rapidamente se transformou em uma luta pelo poder político e territorial. O Sacro Império Romano-Germânico começou a se fragmentar seriamente no final da Idade Média e durante a Renascença. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, dividiu o Império religiosamente e politicamente. O golpe final veio com as Guerras Napoleônicas. Em 1806, após a derrota do imperador Francisco II pelas forças de Napoleão, o Sacro Império Romano-Germânico foi oficialmente dissolvido. Francisco adotou o título de Imperador da Áustria, e os territórios do Império foram reorganizados sob a Confederação do Reno, uma entidade satélite do Império Francês. As Guerras Napoleônicas, de 1803 a 1815, foram uma série de conflitos que envolveram a França, liderada por Napoleão Bonaparte, contra várias coalizões de nações europeias. Essas guerras tiveram um impacto profundo na história da Europa, levando à queda do Sacro Império Romano-Germânico e à reorganização política do continente. Após a Revolução Francesa, a Europa foi lançada em um período de instabilidade. Napoleão Bonaparte, um general brilhante e carismático, emergiu como líder da França e se proclamou imperador em 1804. Ele buscava expandir o domínio francês e exportar os ideais revolucionários, mas suas ambições colocaram a França em conflito com outras potências europeias. As primeiras campanhas das guerras napoleônicas viram a França derrotar sucessivamente as coalizões que se formaram contra ela. A Batalha de Austerlitz em 1805, onde Napoleão derrotou uma força combinada do Império Russo e do Sacro Império Romano-Germânico, é considerada uma de suas maiores vitórias. Este triunfo solidificou o domínio francês na Europa Central. O Sacro Império Romano-Germânico, uma entidade política fragmentada e composta por inúmeros estados e principados, já estava enfraquecido por séculos de conflitos internos e a Reforma Protestante. A derrota em Austerlitz e as subsequentes campanhas de Napoleão aceleraram seu colapso. Em 1806,
Napoleão formou a Confederação do Reno, um conjunto de estados alemães sob influência francesa. Este ato foi um golpe mortal para o Sacro Império, levando Francisco II a abdicar do título de imperador romano-germânico e assumir o título de imperador da Áustria, dissolvendo oficialmente o império em 6 de agosto de 1806. Apesar de suas vitórias iniciais, a posição de Napoleão nunca foi completamente segura. A Quinta Coalizão, formada em 1809, foi um esforço renovado de potências europeias, incluindo a Áustria e a Grã-Bretanha, para desafiar o domínio francês. A Áustria, agora liderada por Francisco I, anteriormente Francisco II do Sacro Império, buscava reverter as perdas anteriores e restaurar sua influência na Europa. A Áustria lançou uma ofensiva contra as forças francesas na primavera de 1809. A campanha culminou na Batalha de Wagram em julho de 1809, onde Napoleão novamente derrotou os austríacos. O Tratado de Solnschönbrunn, assinado em outubro de 1809, impôs duras condições à Áustria, incluindo a perda de territórios e uma aliança matrimonial entre Napoleão e a arquiduquesa Maria Luísa, filha de Francisco I. A campanha de Napoleão na Rússia em 1812 foi um ponto de virada. A invasão resultou em desastre, com o exército francês sofrendo pesadas perdas devido ao clima severo e à resistência russa. Este fracasso enfraqueceu significativamente o poder de Napoleão e incentivou as nações europeias a se unirem contra ele. A Sexta Coalizão, composta por Rússia, Prússia, Áustria, Suécia, Reino Unido e outros estados alemães, lançou uma ofensiva coordenada contra a França em 1813. A Batalha de Leipzig, também conhecida como a Batalha das Nações, em outubro de 1813, foi uma derrota decisiva para Napoleão. As forças da coalizão invadiram a França, e em abril de 1814, Napoleão foi forçado a abdicar e exilado na ilha de Elba. Após a queda de Napoleão, o Congresso de Viena, de 1814 a 1815, reuniu as principais potências europeias para reorganizar o mapa político do continente. A Áustria, sob a liderança de Francisco I, emergiu como uma das principais beneficiárias do Congresso, recuperando grande parte de seus territórios e influências perdidas. O Sacro Império Romano-Germânico não foi restaurado, e em vez disso, uma nova entidade política, a Confederação Alemã, foi criada. Esta confederação era uma união frouxa de estados germânicos, destinada a fornecer uma estrutura de segurança coletiva sem criar um novo império centralizado. As guerras napoleônicas e a derrota de Francisco II marcaram o fim de uma era e o início de outra na história europeia. O colapso do Sacro Império Romano-Germânico e a subsequente reorganização da Europa estabeleceram as bases para o desenvolvimento dos Estados-nação modernos e a dinâmica de poder que moldaria o continente nos séculos seguintes. O legado dessas guerras e das mudanças que provocaram continua a influenciar a história europeia até os dias de hoje. Assim terminou a história de um dos mais duradouros e complexos impérios da Europa. O legado do Sacro Império Romano-Germânico, porém, vive nas estruturas políticas, culturais e religiosas da Europa moderna. Sua história é um testemunho do poder e da fragilidade das grandes entidades políticas.